Bem-vindo a bordo, palestrante Barrios. Eu quero fazer uma pergunta para você. O que você tem priorizado na sua vida? Você já parou para pensar nessa pergunta? O que na sua vida você tem falado assim, não, isso aqui é muito importante e eu não abro mão? É uma pergunta muito difícil. Por quê? Porque a gente tem vários aspectos na nossa vida. Tem a igreja, né? Quem vai na igreja, o culto, ou na sua religião. Tem a parte da atividade física, tem a parte profissional, tem a parte familiar, tem a parte pessoal. E o que você prioriza? Como eu vou saber? A gente tem que entender que tem algumas coisas que a gente deixa em segundo plano e tem algumas coisas que a gente não deixa em segundo plano. Tem coisas que a gente adia e tem coisas que a gente não adia. E você precisa começar a observar isso. Por que, palestrante Barrios? Porque isso vai mostrar quais são os resultados que você vai conseguir a longo prazo. Uma coisa que eu aprendi na minha vida é que assim, nada se consegue da noite para o dia. Tirando talvez aí, né, o jogo da Mega Sena. E mesmo assim, tem gente que joga várias vezes até conseguir ganhar. Mas, de repente, você é sortudo, jogou uma vez só e ganhou. Pode ser. Mas as outras coisas, elas exigem de você o quê? Uma ação repetida. Você faz hoje, você faz amanhã, faz depois da manhã e vai indo até que lá na frente você colhe os frutos. É como uma casa, né? Você não começa uma casa pelo teto, você começa pela fundição e vai colocando tijolo a tijolo, né? Eu estou brincando como se a gente fosse uma pessoa só fazendo. Lógico que você tem vários pedreiros ali e acelera o processo da casa. Mas, se vamos dizer, se um pedreiro sozinho fosse construir a casa, é tijolo a tijolo. Então eu vi uma coisa essa semana que eu achei muito interessante, falava assim, né? A gente, para poder estragar alguma coisa, a gente tem que fazer alguma coisa ruim muitas vezes, né? Ele brincava, tem que ter até disciplina. Um relacionamento, por exemplo, você não acaba um relacionamento da noite pro dia. Você fala, acabou, tô nervoso. Mas se você parar para analisar, você construiu esse distanciamento, você construiu esses problemas, essa falta de harmonia, dia após dia. Então, até para a gente ser ruim, precisa ter disciplina. É fazer as coisas desleixadas ou deixar para lá dia após dia. Por isso que eu volto à pergunta, o que você tem priorizado? Porque aí nós vamos no outro lado. O que você tem deixado de lado? Eu priorizo muito uma coisa e deixo outra coisa de lado. Porque aqui onde você está deixando de lado, uma hora vai dar problema. Se a gente não tem um bom contato com os filhos, se a gente não acompanha, em algum momento vai surgir, a gente vai pagar isso. Pagar em que sentido? Pagar em uma falta de sintonia, uma falta de aproximação, em o filho achar que não tem conexão. Né? A mesma coisa no trabalho, você começa indo mal hoje, começa mal amanhã, chega uma hora, o chefe avisa, não sei o quê, daqui a pouco é demitido. Eu fico impressionado como tem muitas pessoas que são demitidas e se surpreendem. Quer dizer, ela não tem uma avaliação de que ela vinha vindo mal há muito e muito tempo. Ninguém contrata, descontrata assim, sai. Então ele está observando. Um relacionamento é a mesma coisa. A gente é rude hoje, responde mal amanhã, responde de novo. Chega uma hora que a outra pessoa fica cansada. E aí o que acontece? Há um afastamento. Ou daqui a pouco ela também começa a tratar a gente mal. Então, se por um lado, para as coisas darem errado, a gente tem que fazer uma série de atividades, né, erradas repetidamente, para fazer também está no mesmo caminho. Eu preciso fazer com disciplina. Agora, se você não pensar na sua vida, se você não analisar aonde você está gastando o seu tempo, o que é que você vem priorizando, você não vai saber quais são os resultados que você vai obter, né? Então,
Uma pessoa que quer fazer uma natação, ela tem que ir toda semana e fazer. Atividade física, se você não fizer de 3 a 4 vezes por semana, não resolve. E na nossa vida é a mesma coisa. Quer melhorar o seu trabalho profissional? Você tem que dar uma atenção a isso. Quer melhorar o seu relacionamento familiar? Tem que dar uma ação a isso. E não adianta achar que se faz uma overdose no final de semana. Nesse final de semana eu fiquei com meus filhos, eu brinquei, nós fomos isso, fomos aquilo, e durante toda a semana eu largo eles. Isso não existe. Precisa ser consistente. Todo dia? Não, acho que não. No mesmo caso que eu falei da atividade física de 3 a 4, ali também. Mas precisa ter constância. Quem não tem constância não vai para frente. Quer uma prova disso muito grande? Vou te dar uma prova bem grande, né? Olha a sua mídia social. Para de postar qualquer coisa e vê se o seu número de seguidores não começa a cair. Fica um mês sem postar. Porque lá também é importante a constância. Agora, como é que você consegue? Tá sempre postando coisa e às vezes não tem esse tempo para conversar, para dar uma atenção, às vezes para quem você ama. Um forte abraço e até o próximo voo.